Querido e amado Pai, somos muito gratos pela oportunidade que aqui temos de juntos estarmos buscando compreender melhor as suas leis, a sua bondade e tudo aquilo que nos oferta o tempo todo com o único propósito de nos fazer crescer, de nos tornarmos melhores, mais sabedores de toda essa sua proposta que é muito maior do que podemos supor. Que possamos estar abertos a essas reflexões e que nessa conversa possamos estar despertando em nós mais consciência, mais direcionamento, mais comprometimento com as nossas escolhas e com os passos que estaremos dando nessa nossa jornada. E assim, te agradecemos por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Beijo. Boa noite a todos. Estamos nós aqui novamente para conversarmos com o propósito de estarmos trazendo algumas reflexões. E essa de hoje, ela está no livro Metamorfose. Lembram que a gente está estudando esse livro? Todo mundo sabe disso? Então, estamos estudando aqui, ó, Metamorfose. E esse livro a gente já vem estudando numa sequência. Nós vamos estar especificamente hoje tratando do capítulo 15. E esse capítulo 15, ele traz essa questão das influências do passado num relato que é feito por um dos personagens, que é a Cristina. Eu não vou detalhar muito, eu acho que convém que cada um se intere do assunto com mais precisão, lendo esse capítulo, ou acompanhando, né, lendo o livro. Mas a Cristina, ela é uma personagem que nesse capítulo tem um papel muito importante, que é o de revelar a uma outra pessoa, que no caso é a Júlia, fatos relativos a um passado, fatos relativos a uma vida passada, onde ela, Júlia e Jorge, que também é, de certa forma, o protagonista do livro, se envolveram e se conheceram e que criaram laços. Então, nesse capítulo, ela traz a informação de uma vida passada, em como eles já tinham um relacionamento, já tinham tido vivências compartilhadas, né? E que essas experiências vividas trouxeram nessa vida mais presente deles algumas consequências. E, sem adentrar muito no assunto, todos nós sabemos que não estamos experienciando pela primeira vez essa nossa vida material. Então, é evidente que se para nós isso é uma verdade, podemos, de certa forma, afirmar que todos nós já tivemos outras experiências, já nos relacionamos com outros espíritos, vamos dizer assim, né? Outros companheiros de jornada, e que todos nós estamos, nesse momento, vivenciando a nossa oportunidade para que algumas questões ainda não bem resolvidas possam ter, nessa nova oportunidade, um novo segmento, com novos aprendizados, que é a proposta maior do nosso Pai, que é nos fazer a cada dia melhores, buscando, através dessas experiências e dessas oportunidades,
crescermos, amadurecermos, nos tornarmos mais conhecedores da sua lei. Então, o tema influências do passado faz com que pensemos nessa possibilidade de estarmos falando de vidas passadas, mas também faz com que tenhamos uma possibilidade de ampliar melhor o nosso olhar e nos colocarmos, talvez seja essa a minha intenção, espero que eu tenha sucesso, não sei, de nós estarmos buscando entender mais essa questão desse tempo. Esse tempo que hoje nós compreendemos como passado, presente e futuro. Esse tempo que parece que nós não temos muito controle, que nós não temos muita precisão, mas que, ao mesmo tempo, faz com que questionemos as experiências que nos chegam, principalmente quando elas são vistas por nós como dificuldades, como provas, como obstáculos, como testes, como tudo aquilo que nos desafia. Então, se nós pararmos para pensar, a reencarnação como proposta de crescimento, ela sempre vai estar nos remetendo a etapas da nossa vida que é eterna. E compreender esse tempo como passado, presente e futuro requer de nós uma atenção muito mais criteriosa, porque se formos pensar que tudo que estamos vivendo hoje em termos de desafios diz respeito às nossas vidas passadas, nós vamos até poder. Acho que tem até uma pergunta de Kardec que é mais ou menos nesses termos. Questionar por que que eu tenho que passar por determinadas situações as quais eu nem me recordo, das quais eu nem me lembro. Não seria muito mais fácil se eu soubesse do porquê que eu estou passando por determinadas situações, se eu não tivesse, né, esse esquecimento e tivesse a oportunidade de estar trabalhando aquilo que realmente eu negligenciei ou tive dificuldades? Bem, se nós pararmos para pensar, passado não é apenas vidas pretéritas, coisas que nós não lembramos. Passado é tudo que nós já vivenciamos. Alguns minutinhos atrás já é passado. Então, antes da gente começar essa nossa conversa, nós já estávamos vivenciando algo que hoje já é passado. Qualquer coisa que a N tenha falado e eu nesse momento fale, nossa, nem lembro mais do que ela disse, a minha justificativa vai ser de que foi no passado. E que talvez a minha memória não seja tão boa, e que talvez eu não esteja relembrando o que ela falou, porque o que ela falou talvez não tenha nada a ver comigo, ou então, pelo contrário, me incomodou, porque as sugestões que ela fez, talvez eu ainda não me encaixe, eu ainda não tenha despertado para elas. Então, passado ele pode estar muito mais presente do que nós pensamos e pode estar num passado por, como eu poderia dizer, conveniência, coisas que nós não queremos lembrar, coisas que nós não queremos lidar, coisas que nós acreditamos não estarmos capazes de. Então, isso pode ser um passado. Coisas que eu sinto que não me são agradáveis, ou coisas que são agradáveis, mas que eu não sei por quê. Por que que eu gosto de determinada coisa e não gosto de outras?
Talvez porque determinadas coisas eu tenha tido boas experiências, eu tenha conseguido vivenciá-las, de uma forma prazerosa, e aí a lembrança dessas coisas faz com que eu me sinta bem ao relembrá-las, ou eu faça, um esforço maior ou uma atenção maior para não esquecê-las. Vocês conseguem entender isso? Que depende muito da nossa vontade? Eu buscar lembrar de algo ou eu buscar esquecer de algo? Isso pode estar no passado, ou pode estar no presente também, ou ainda pode estar no futuro, porque se eu trago o meu passado de uma forma muito consciente, ele continua a ser presente. Conseguem perceber que nós é que damos relevância aos nossos sentimentos, às nossas percepções, às nossas emoções e tudo aquilo que nós escolhemos ou nós elegemos como prioridades para nós mesmos? Porque se hoje eu posso até dizer que a minha vida tem sido um teste para que eu adquira, vamos dizer, paciência. E aí eu posso alegar que eu já fui muito testada nessa minha proposta. E já tive vários desafios onde eu não me saí muito bem. Mas se isso ainda é algo que me incomoda, dizer que eu não sei fazer uso da paciência que eu porto, porque todos nós portamos, todos os atributos, né? Porque nosso Pai de bondade e sabedoria nos criou potencializados, mas com a incumbência de estarmos descobrindo esses nossos potenciais, né? Então, talvez algumas questões que hoje nós olhando achamos que não temos, né? Paciência, humildade, tolerância e algumas questões, até beleza, força, eh, bom ânimo. Essas questões todas que nós podemos estar avaliando de nós mesmos, elas podem estar nos remetendo a um passado onde nos foi requerido, de alguma forma, a utilização de qualquer um desses predicativos, e nós nos demos bem ou nós não nos saímos tão bem assim. Se saímos bem, então nós podemos afirmar que temos, né? Ah, então vamos dizer que eu tenha recebido tantos elogios, e aí eu acredite que hoje eu sou uma pessoa muito inteligente, muito prestativa, porque de diversas formas me foi trazido essa informação. Ou eu posso estar ainda buscando encontrar paciência, tolerância, eh, bom ânimo, porque de alguma forma já me foi dito que eu não sou tão tolerante, tão paciente, e aí eu tenho trazido para comigo no meu presente a falta desses pré-requisitos, né? Da mesma forma, como se mistura muito também o futuro. Porque se eu tenho uma experiência não muito favorável num passado, seja esse passado de alguns dias, de alguns minutos, de alguns anos ou de uma vida pretérita, e isso está muito bem registrado em mim, eu posso acreditar que aquilo que eu construí como verdade minha vai provavelmente se repetir num futuro próximo ou não tão próximo, porque são todas afirmações, crenças e entendimentos que eu me permitir construir. Tá, parece que eu estou até fugindo um pouco do tema, né? Influências do passado, como foi trazido no capítulo,
de certa forma, justifica alguns comportamentos dos personagens. Justifica? Não. Só nos faz compreender. Porque o fato de eu ter sofrido, por exemplo, uma violência no meu passado, justifica que hoje eu deva agir da mesma forma, com violência? Pode até fazer sentido. Fala, nossa, eu entendi que essa era uma arma a ser usada. Então, comecei a fazer uso dela porque foi a que eu reconheci como uma ferramenta útil. Mas seria só ela que eu poderia utilizar? De quem é a escolha? Então, se pararmos para pensar, sim, as influências do passado, elas existem e não podemos negar disso, negar. Mas aonde essas influências estão registradas? Elas estão registradas na nossa consciência. Quando a gente pensa que o fato de termos vivenciado uma vida pretérita e ela ter nos trazido alguns reflexos, nos dá às vezes a entender que nós não estamos tão libertos para agir da maneira como gostaríamos. Mas a verdade não é essa. Essa liberdade não nos foi tirada. Nós é que escolhemos em que direção queremos olhar e como queremos nos conduzir. Como eu disse, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec fez, é a pergunta 393. Eu não vou ler ela toda, nem a pergunta, nem a resposta, porque é algo muito longo, mas a pergunta dele começa assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? E continua a pergunta aí. Dentro da resposta, parte dela, Kardec obtém como resposta o seguinte: que nós temos a intuição no pensamento, no desejo, e aí ele até coloca aqui um desejo, por exemplo, criminoso, que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, o nosso modo de nos comportarmos com as questões que a vida nos oferta, com a demanda que a vida nos traz, vai nos reportar a tudo aquilo que nós já construímos em nós de aprendizados, tudo aquilo que se tornou verdades para nós. Então, como foi dito aqui, se eu tenho um desejo criminoso e eu resisto a ele, pode ter sido parte, sim, porque meus pais foram rigorosos e me educaram com muita rigidez, me fazendo crer que esse comportamento não seria certo, não seria adequado. Mas se eu ainda não tiver construído em mim isso como verdade, não vão ser, não de imediato, pelo menos, essa rigidez e esse modo de educar que vai me fazer agir da forma como deveria ou não. O que eu estou tentando dizer com isso? Estou tentando dizer que nós, a partir do momento que tomamos contato com várias questões, várias oportunidades, várias experiências, nós vamos retirar de todas elas aquilo que nos for de mais fácil e mais compreensível
ou tudo aquilo que fizer sentido para nós. E a partir dessa forma de estarmos selecionando aquilo que faz sentido ou não, nós vamos estar traçando essa essa nossa forma de nos conduzir, essa forma de mostrarmos quem já estamos por aquilo que abraçamos como verdades. Bom, se a minha consciência diz que eu devo pensar duas vezes em fazer amizade com alguém que tenha determinado vício ou que se comporte de uma determinada forma que não condiz com o que eu acredito ser certo. Esse meu direcionamento diz respeito a tudo aquilo que eu já me permiti ser influenciado nesse meu passado. E esse meu passado, volto a dizer, esse meu passado não está dizendo só vidas passadas, está falando de um passado até recente. Tipo assim, é, por exemplo, vou dar o um exemplo meu hoje, tá? Que por incrível que pareça, eu falei, gente, isso não tem nada a ver, mas parece que fez sentido na hora, espero que faça para vocês. Hoje, quase que eu tive um acidente no trânsito. Ah, eu estava descuidada, eu não estava atenta? Não, na verdade eu estava. Só que o que aconteceu? Eu fui passar num cruzamento onde a preferência era minha, mas o outro carro que vinha, ele não se atentou que ele tinha que parar. E ele continuou. Só que, ingenuamente, eu achei, não, ele vai parar. Ele não parou. Ele continuou. E eu tive que fazer o quê? Frear, desviar, quase tendo um outro acidente, porque tive que ir para outra pista. Mas o que que isso quer dizer? Eu posso, a partir desse fato, fazer vários julgamentos a esse motorista desatento, que quase cometeu um acidente e que de verdade, gente, ele nem percebeu, tá? Ele nem percebeu, ele seguiu e foi, tá tudo bem. E eu, como não tenho o hábito de buzinar, de fazer qualquer coisa mais para chamar mais atenção, acabei nem dando a ele a oportunidade de ver o que ele quase ocasionou, né? Aí eu posso, a partir dessa influência, desse fato, desse acontecimento, construir para mim uma insegurança de nunca mais confiar que num cruzamento aquele que tem que parar vai parar. Não posso? Posso. Mas eu posso também entender que aquele foi um caso isolado e que aquele que não parou, por algum motivo, estava desatento, mas que eu devo continuar a manter a minha atenção e seguir quando eu estiver na preferencial. Certo e errado? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a influência que eu me permito ter de acontecimentos que podem ficar no passado, mas que também vão estar no meu presente. Porque a partir deste passado, desse acontecido, eu posso mudar o meu presente, na maneira como eu vou me comportar, como eu vou enxergar, como eu vou me permitir me conduzir, seja no trânsito, seja em qualquer outra situação. Esse foi só um exemplo. Porque se eu ignorar esse passado, ele de nada vai servir para mim como aprendizado. Mas se eu também trouxer ele como um fato não ocasional, mas um fato que muda a minha forma de agir, que muda o meu olhar, ele está interferindo no meu presente. Concordam comigo? Que depende desse meu olhar. O que eu trago do passado pode estar
intimamente ligado ao meu presente e esse presente intimamente ligado ao meu futuro. Por quê? São escolhas que eu faço. Então, dentro de tudo que a gente já ouviu da doutrina espírita, quando a gente pensa em reencarnação, quando a gente pensa em lei de causa e efeito, quando a gente pensa em livre-arbítrio, quando a gente pensa em aquilo que a gente planta, a gente vai colher, tudo isso está tudo muito misturado, está tudo muito junto. E entender que essa influência do passado, ela só existe se eu autorizar que ela esteja em mim ainda como presente. Vamos pensar da seguinte forma. No capítulo que a gente citou, que é o 15, os fatos ali narrados, eles narram um momento da vida desses personagens onde eles já se encontram no plano espiritual. E normalmente a gente pensa em influências do passado, quando a gente pensa, minha vida material anterior, eu fui isso, eu fiz aquilo, e agora, hoje, na minha vida material, eu estou tendo essa influência por isso, por aquilo. Só que não é só assim. O que eu estou vivenciando hoje, no meu presente, nessa minha vida material, é o que eu vou levar quando eu retornar ao plano espiritual. E aí vai ser o meu passado material influenciando a minha vida espiritual. Quer ver um exemplo que é bem fácil da gente entender? Como eu não quis relatar muito sobre o livro, eu vou pegar o exemplo de André Luiz. Todo mundo já deve ter assistido o filme, todo mundo já deve ter lido o livro, né, Nosso Lar. E lá a gente tem o relato, né, de que André Luiz chega no plano espiritual com algumas questões a serem resolvidas, não é assim? Por que que essas questões a serem resolvidas, elas fazem parte do seu passado? Porque faz parte da vida material que ele vivenciou. Então, André Luiz, ele teve algumas dificuldades, porque mesmo tendo muitos potenciais, como todos nós temos, ele não fez bom uso de todos eles. Então, quando ele regressa ao plano espiritual, ele leva um tempo para entender a situação em que ele está nesse presente. Porque, para ele, tudo que ele tinha vivenciado estava de acordo com o que ele entendia. Só que o que aconteceu? Ele priorizou na sua vida material o apego aos bens materiais, a, a sua, de certa forma, um pouco arrogância na posição que ocupava. Ele não cuidou da sua saúde, ele negligenciou isso. Ele não foi uma pessoa caridosa, ele foi, de certa forma, até um pouco egoísta. E aí, quando ele retorna para o plano espiritual, ele leva um tempo para entender o lugar em que ele se encontra, justamente porque esse passado que ele esqueceu foi porque ele não viveu conscientemente essa verdade. E a gente faz isso o tempo todo com a gente. A gente vivencia situações em que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. A gente vive como se não tivesse que responder ou como se as nossas ações elas não fossem ter consequências. Então, pensar em influências do passado
é entender o quanto nós estamos, de certa forma, desconectados da proposta maior. Porque se eu venho para uma nova experiência no plano material, é para que eu esteja angariando mais recursos, mais aprendizados, mais conhecimento, mais entendimentos daquilo que eu ainda não sei. Mas se eu venho aqui e esqueço esse passado, que no caso seria a proposta reencarnatória de retorno ao plano material, e aí a gente fala, ah, mas não é que eu esqueço porque eu quero, é porque tem o véu do esquecimento. Sim, mas lembra que Kardec falou? Isso tudo continua na nossa consciência, isso tudo continua na nossa intuição. Se nós pararmos para olhar com atenção, se nós realmente quisermos ver, nós conseguimos perceber o que nós já sabemos e aquilo que nós ainda não sabemos. Aquilo que nós já temos facilidade em realizar e aquilo que para nós ainda é de grande dificuldade. Então, nos cabe, de repente, tentarmos olhar para como está sendo essa condução da nossa vida. Como nós estamos hoje nos permitindo fazer as nossas escolhas tendo como proposta essa nossa melhoria. Então, influências do passado vão existir? Com certeza vão, em diversos campos da nossa vida. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu queria lembrar, porque às vezes a gente esquece. Olha só, no nosso dia a dia, por exemplo, se nós pararmos para pensar, existem influências do passado onde a gente consegue enxergar com bastante clareza, né? Não vamos pegar só nós como exemplo, mas todos nós sabemos que existem pessoas, principalmente quando a gente pensa em crianças superdotadas, que elas já vêm com algumas habilidades assim desenvolvidas, né? Sejam na música, na matemática, na arte, seja. E aí a gente para pensar, nossa, como que pode? Se nós temos esse entendimento de vidas passadas e que nós estamos nos oportunizando, nos aprimorarmos, esse nosso olhar não deveria ser de espanto, mas sim de entendimento, porque estas já foram conquistas, já foram conquistas desenvolvidas por cada um desses que hoje tem essa habilidade. Então, se para nós, por exemplo, lidar com determinada situação é aquela coisa que a gente tira de letra, a gente sabe que isso não ocorre com todo mundo. E que, da mesma forma que eu tenho dificuldade para lidar com determinados assuntos, e eu conheço pessoas que para ela isso é moleza. Então, cada um de nós tem como avaliar como essas influências do passado nos, nos faz entender esse mecanismo, esse processo evolutivo de cada um de nós. Por exemplo, dificuldades de relacionamentos. Todos nós, acho que sem exceção, temos dificuldades de relacionamento. Às vezes não temos com pai, não temos com mãe, não temos com irmão, mas temos com vizinho, mas temos com um colega de trabalho, temos com filho. Todos nós acabamos tendo, de alguma forma, conflitos, situações em que nós nos ressentimos, onde nós percebemos que temos mais simpatias por um e antipatias por outro. Isso são influências do passado, mas isso só nos faz perceber que nós estamos, reconhecendo os elos ou eh, vou deixar elos mesmo, que nós já tivemos, ou laços anteriores que nós já tivemos com essas pessoas. Aquelas pessoas que positivamente nos favoreceram
ou aquelas que negativamente nos trouxeram alguma questão que ficou a ser resolvida. Então, isso aí é fato. Todos nós temos essas questões. Outras questões que nós podemos ver bem as influências do passado é quando nós paramos para pensar em provas, por exemplo, com a questão de saúde. Nós sabemos que tem pessoas que já nascem, né, com limitações físicas ou que vêm adquirir limitações físicas, doenças crônicas, ou algum tipo de transtorno emocional. Todos nós sabemos e vivenciamos, se não em nós, vivenciamos compartilhando com outros essas questões. E o que que essas questões, em que elas nos remetem? Em questões de experiências que têm como finalidade nos educar, trazer para nós um olhar diferenciado para tudo isso. Então, se eu venho com limitações de saúde, com limitações físicas, eu vou ter que ter toda uma adaptação, um olhar um pouco mais diferenciado. E, da mesma forma, se essas questões forem ocorrerem de outras formas, seja esses transtornos emocionais que todos nós temos a possibilidade de vir a ter, né? E qual seria essa finalidade? Muitas questões ligadas à parte de saúde, ela tem como finalidade nos fazermos olhar para algumas questões que de outra forma a gente não faria. Tipo assim, eu buscar, por exemplo, ser uma pessoa um pouco mais humilde, eu trabalhar, como sempre, né? A nossa paciência, a nossa tolerância, ou até mesmo que não é só, que é muito, buscar nos desenvolvermos interiormente, na aceitação de nós mesmos, buscando potencializar, de certa forma, aquilo que nós, em algum momento, talvez tivéssemos ignorado. Tudo isso é uma proposta que tem sempre a ver com essa bondade do Pai, de nos oportunizar os aprendizados, as oportunidades que vão nos trazer os recursos necessários para que possamos estar caminhando nessa direção evolutiva, né? Tem também as questões relativas às inclinações morais. Se nós pararmos para pensar, nós ainda temos muito a trabalhar, moralmente falando, né? E se hoje, por exemplo, nós percebemos que temos ainda algumas atrações por algum vício ou alguma questão onde nós mostramos que ainda temos alguma má tendência, tudo isso são influências que podem estar vindo de vidas passadas, onde nós ainda não havíamos superado essas nossas fragilidades, e que neste momento nós estamos sendo colocados na condição de podermos nos superar. Podemos fazer uma renovação, podemos trabalhar a nossa disciplina, esse nosso olhar para tudo isso que nos coloca, de certa forma, frágeis, mas ao mesmo tempo em condições de estarmos buscando os instrumentos necessários para estarmos nos fortalecendo. Então, esses exemplos do nosso dia, como eu falei daquela questão do trânsito, por exemplo, e existem outras formas da gente estar olhando, é esse olhar para aquilo que hoje nos ocupa. O que que hoje me ocupa? Eu me ocupo com o meu trabalho, eu me ocupo com a minha família, eu me ocupo com a minha saúde, eu me ocupo com... Ok, mas esse tempo, ele é um tempo de qualidade?
esse tempo ele está relacionado com o presente ou ele está ainda sendo conduzido por um passado que eu ainda não consegui iluminar, vamos dizer assim. Um passado que para mim ainda é tenebroso, que ainda é misterioso, dificultoso, e tudo aquilo que eu posso estar, de certa forma, nomenclaturando, por entender que essas questões do passado são apenas para me testar. Porque se eu olhar para essas questões que me chegam, até muitas questões pontuais, advindas do passado, elas estão ali só com esse propósito, eu não retiro delas, né, dessas oportunidades, é, todo o esclarecimento, toda a consciência que eu poderia tirar. Então, se eu hoje penso em influências do passado e eu consigo reconhecer quais sejam elas, que eu possa colocar luz sobre isso, que eu possa trazer um novo olhar, um olhar de quem quer continuar seguindo, mas trazendo esse passado para que ele me seja uma ferramenta útil. Não para que ela me torne cada vez mais limitado, cada vez mais acorrentado por algo que eu não posso mudar, que é o que acontece com o nosso passado. As nossas histórias vividas, sejam elas do nível que for, não importa, são questões que eu preciso apenas, não sei nem se o termo é esse, ressignificar. Porque se eu continuar a olhar para tudo isso que eu vivenciei no passado e que não foi tão bom, achando que eu continuo carregando esse fardo, carregando esse peso, eu não consigo vivenciar o meu presente de uma forma mais plena. Eu não consigo vivenciar esse presente me trazendo de verdade oportunidades fantásticas, oportunidades que me fariam trazer leveza, confiança, segurança, me libertando de todas essas questões mal resolvidas de insegurança, de medos, de dúvidas, tudo isso que pode ficar no passado, faz parte da minha história, mas que não direciona o meu presente e o meu futuro. Então, essas influências do passado, elas não devem ser ignoradas, mas não são elas que vão ditar a condução que eu quero dar para a minha vida no hoje, no meu presente, e o que eu quero vir a alcançar no futuro. Então, eu acho que eu estou falando muito, não dei nem a oportunidade do moderador, mas eu acho que ele não tem perguntas, porque ele não se manifestou. Então, ou eu não estou sendo muito clara, ou eu estou sendo clara demais e as perguntas não chegaram, mas a intenção hoje de ter esse olhar para esse tema é para enxergar que eu estou vivenciando o meu presente e que o meu presente ele não pode se limitar a passado, a não ser que esse passado tenha sido algo que eu já ressignifiquei, que eu já valorizei, que eu já trouxe um, um olhar mais consciente, mais verdadeiro. Porque se eu for pensar de tantas coisas que eu não sei, tantas coisas que eu ignoro,
eu talvez não tivesse ânimo. Ao contrário, vamos dizer assim, ó, vamos dizer que eu tivesse que conhecer a minha vida passada para que eu pudesse, a partir de agora, saber como que eu devo conduzir essa minha vida presente. Você já pensou se eu tivesse que ter essas informações? Como será que eu conseguiria? Aí eu falo, então já sei, vou fazer uma terapia de vidas pretéritas, vou fazer como é que a gente fala? Uma regressão. E vou descobrir, né, o que que aconteceu no meu passado, e a partir do conhecimento desse meu passado, eu já sei o que que é que eu tenho que trabalhar. Será que isso funcionaria para todo mundo? Será que isso seria algo que todo mundo teria um bom resultado? Porque não sei se vocês concordam comigo, mas se isso é uma regra, o véu do esquecimento, isso é uma lei natural, vamos dizer assim, né? Se essa lei natural, ela foi imposta pelo nosso Pai, que é sabedoria, bondade, justiça, será que convém a nós estarmos tentando mudar essa lei, achando que o pai não sabia o que estava fazendo? Aí eu falei assim, nossa, mas tem tanta gente que utiliza esse recurso de fazer terapia regressiva, de terapias de vida passada, para se livrar de traumas, para melhorar a qualidade de vida, de se livrar de doenças. Ok, isso é muito positivo. É muito positivo quando a intenção não é de curiosidade, não é de se livrar de determinadas coisas, mas sim de tomada de consciência, de se assumir a responsabilidade da sua própria vida. Então, existem, e isso é algo feito por profissionais sérios e competentes, não é qualquer um que pode estar fazendo. E como pré-requisito realmente é buscar essa regressão de vidas passadas com bons propósitos, não a título de curiosidade, porque se você vai sem entender muito bem o que você realmente está buscando, você vai ter muitos problemas, porque determinadas coisas que você pode vir a descobrir, talvez você não esteja pronto para lidar. Isso possa trazer consequências ainda mais complicadas, mas existe sim a utilização dessa técnica, dessa prática, não sei como é que a gente poderia chamar de outra forma, mas esse processo é utilizado e com muita, com muita vantagem, talvez, ou não sei se é essa a palavra, mas com bons resultados por aqueles que sabem e levam isso muito a sério. Pessoas que têm fobias, pessoas que têm traumas que, quando conseguem detectar a origem dessas questões, elas conseguem administrar melhor a condução da sua vida. Mas isso são casos e casos. E a gente precisa entender que se hoje eu não tenho esse conhecimento do meu passado, talvez seja justamente para que eu possa me oportunizar a vivenciar essa experiência, me abrindo para todas as oportunidades que a vida me der, de estar buscando, sem me limitar, expandir o meu olhar para tudo isso que me é ofertado, sabendo que esse é o propósito maior, eu estar desenvolvendo os meus potenciais, me oportunizando ser cada dia uma pessoa melhor. Então, talvez isso seja algo que todos nós
de certa forma, desejamos, mas que, de certa forma, quando nós temos, ou quando a vida nos apresenta as dificuldades, nós sempre estamos questionando: por que eu? Por que agora? Por que dessa forma? Sem parar para pensar que não existe nada que nos chegue que não tenha o mesmo propósito, que é o de nos fazermos crescer, de nos fazermos mais maduros, mais eh, talvez sábios, não sei. Mas tudo o que a vida nos oferta é com esse propósito, de nos desafiar a sermos aquilo que o Pai já sabe que somos, seres divinos, ainda imperfeitos, mas neste caminho, com uma perfeição. A minha proposta era só mesmo trazer para reflexão esse nosso olhar de como anda a ocupação do nosso tempo, se nós estamos sabendo diferenciar esse passado desse presente, desse futuro, elegendo melhores formas de estarmos, nos beneficiando com essas oportunidades, seja através da escolha de melhores pensamentos e melhores ações, porque tudo que nós estamos vivenciando, isso é fato e isso é certo, diz respeito às ações que nós já praticamos, a tudo aquilo que nós eh, já tivemos eh, de escolhas. Então, tem uma fala, eu acho que tá. Nossa, a memória aqui não é muito boa. Tem uma fala de João, eu acho que é João, se vocês lembrarem, vocês podem até colocar aí, que fala sobre a cada um segundo as suas obras. Então, se hoje nós estamos olhando para a nossa vida e existem questões, sejam de ordem de saúde, seja dificuldade de relacionamento, seja lá o que for que nós estejamos vivenciando e que nós encaramos como dificuldades, nós podemos entender que aí estão os nossos desafios, não para que nós nos sintamos incompetentes ou desqualificados, muito pelo contrário, para que nós possamos estar olhando para tudo isso e entendendo que essas questões que nos chegam, elas nos oportunizam lidar com aquilo que nós temos dificuldade, que é a nossa proposta. Já pensou se a gente só ficasse fazendo sempre a mesma coisa? Por um tempo, talvez fosse bom, né? Porque não ia ter nenhum desafio, estaríamos, como dizem, né, na nossa zona de conforto, estaríamos fazendo de forma simples e facilitada, mas em dado momento nós estaríamos nos sentindo já desmotivados. Então a vida nos oportuniza essa motivação, ela nos traz esse empurrãozinho para que a gente comece a se desafiar, para que a gente consiga, olhando para essas dificuldades que, se a gente quiser realmente enxergar, a gente vai conseguir perceber onde elas se encontram, quais são as minhas reais dificuldades, para que eu possa, ao longo de um tempo que não precisa ser de imediato, eu estar me propondo ir me melhorando. Eu tenho tanta dificuldade em ser uma pessoa mais serena. Eu tenho tanta dificuldade em me comprometer com as coisas. Eu tenho tanta dificuldade.
em saber ouvir o outro, sei lá, seja qual for aquilo que eu já tenha detectado em mim como algo a ser desenvolvido, esse deve ser o meu olhar. Porque a partir daí eu vou estar me oportunizando, me aprimorar. Aquilo que eu já sei já é conquista, e aquilo que eu ainda não sei vão ser os conhecimentos que eu, no momento, necessito. Tanto é verdade que a vida está me trazendo, de alguma forma, esse despertar, esse olhar para aquilo que eu necessito desenvolver em mim. Então, se todos nós nos acomodássemos a estarmos vivenciando a nossa vida sempre da mesma forma, sem desafios, sem buscarmos ampliarmos nossos conhecimentos, não só a nossa existência estaria tendo não um retrocesso, mas como é que a gente fala? Estaria estacionada como a própria humanidade, porque são através das dificuldades que o homem busca recursos, busca ideias, busca renovações. É assim que nascem, né? As grandes invenções, as grandes descobertas, a partir de uma dificuldade. Então, essas influências do passado, elas vão estar presentes em nós, mas elas não precisam nos limitar. Elas só precisam estar ali, nos lembrando que ainda temos muito a fazer. E relembrando o mesmo capítulo, se tem uma coisa que vale a pena a gente estar sempre buscando lembrar, é que a gente nunca está sozinho. Então, em meio a tantas descobertas que a personagem Júlia teve ao ouvir o relato da Cristina, trazendo as informações sobre a vida passada e como ocorreu esse envolvimento dos personagens, o tempo todo não faltou auxílio, não faltou mentor, não faltou benfeitores, não faltou aqueles que estariam ali para acolher, para ajudar, para, de certa forma, incentivar as mudanças que se fariam necessárias, as possibilidades que se que foram oferecidas e que poderiam ser abraçadas. Então, mesmo quando nós aqui entendemos que temos influências do passado e que essas influências muitas vezes nos pesam, nos dificultam a caminhada, o que nós não podemos esquecer é que nós nunca vamos estar desamparados e sozinhos, sem amparo, sem termos com quem contar. Muito que, muito, muito que isso, mesmo que isso, né, não nos pareça muito, não esteja tão claro aos nossos olhos, isso é fato. Sempre vamos estar sendo auxiliados. Tudo vai depender dessa abertura que vamos dar. Lembra do André Luiz? Ele precisou ficar um bom tempo, né, naquela zona dita como umbralina, até se permitir receber o auxílio e entender que momento era aquele. E nós estamos, hoje, tendo essa oportunidade de estarmos focando naquilo que realmente vale a pena. Se estamos vivendo uma vida material, que ótimo, que possamos fazer dessa vida material uma oportunidade única, mas não nos prendendo ou nos apegando
a tudo que a matéria oferta, mas tendo também, para que ocorra um equilíbrio, a oportunidade de estarmos buscando também esses valores maiores, esses valores espirituais, que são esses valores que vão estar presentes em nós, não importa qual tenha sido o nosso passado. A gente pode estar construindo um futuro melhor a partir desse olhar mais atencioso ao nosso presente. A proposta era essa, trazer essa reflexão, entender que esse passado ele é presente enquanto ele se fizer necessário, mas por escolha nossa. Então essa escolha, ela precisa estar sendo feita com um pouco mais de clareza e consciência, para que a gente não perca esse tempo precioso que é o nosso presente, que é a oportunidade de estarmos nos permitindo ser o nosso melhor. Então, eu agradeço muito, espero que tenha sido útil, que vocês possam estar se oportunizando alguma reflexão a partir do que eu trouxe e que possamos ficar bem com o nosso passado, com o nosso presente e construindo um melhor futuro, ok? Então, eu peço que nesse momento nós possamos estar bem presentes. Presentes de corpo e alma, como dizem, né? Reconhecendo esse momento tão necessário que é o dessa nossa existência material, mas também entendendo que essa existência ela vai trazer e ela vai ocasionar reflexos na nossa vida espiritual. Então que possamos estar buscando o equilíbrio, que possamos estar buscando essa tomada de consciência, onde aquilo que já está no nosso alcance fazer, que possamos nos desafiar, para que possamos estar construindo em nós essa certeza de que o amparo sempre se fará e que se eu estiver com uma proposta de crescer, de me aprimorar, de desenvolver minhas habilidades, a vida sempre estará me oportunizando isso. E que cada um de nós possa estar se permitindo fazer uso dessas oportunidades da melhor forma que puder. E assim que todos nós possamos estar agradecidos a esse nosso Pai maior, a essa espiritualidade amiga, para que a cada dia possamos estar vivenciando da melhor forma possível essa nossa jornada evolutiva. Te damos mais uma vez graças, Senhor, por tudo que nos oferta, pedindo sempre